Currais Novos relembra um dos capítulos mais tristes da sua história. No céu aparece a Virgem Maria. O 13 de maio, que por tantos anos foi dia de comemoração a Nossa Senhora de Fátima, tornou-se símbolo de dor e luto após uma tragédia que abalou toda a cidade. Um acidente durante uma procissão terminou com dezenas de vítimas e marcou para sempre a memória do povo curraisnovense. Só vendo, né? Foi uma coisa mais triste do mundo. Foi um dia de juízo, mulher. Eu acho que o dia de juízo é igual àquele dia. A cidade ficou triste. Não foi brincadeira não, a coisa foi feia. Isso nunca saiu da minha memória, esses 50 e tantos anos. E ainda hoje, o Currais Novos é mais, não tem aquele brilho que tinha. Um dia de luto. Foi um dia de luto. Era para ser uma tarde de fé e oração. A tradicional procissão de Nossa Senhora de Fátima percorria as ruas do bairro Paizinho Maria, reunindo famílias inteiras em um momento de espiritualidade e união. E essa procissão de 13 de maio, ela é consequência da religiosidade das pessoas. O amor mariano que se tem aqui no município de Currais Novos. As pessoas de Currais Novos têm um amor muito grande a Nossa Senhora. E em 1954, quando foi construída a capela, no início era a capela de Nossa Senhora de Fátima, hoje é o santuário, né, de Nossa Senhora de Fátima. Então o amor mariano realmente aumentou mais ainda. Foi um fogo que acendeu no coração das pessoas. Mas por volta do início da noite, o que era celebração se transformou em tragédia. Aí quando ele virou-se assim, o ônibus vinha já quase em cima dele. Aí todo mundo gritou, até eu gritei. A gente que ia na fila não percebia a chegada desse ônibus. Foi muito rápido, foi muito repentino. A carreirinha foi grande, nem passava gente. De lá para cá, não vinha gente de lá para cá e nem passava daqui para lá. Por causa do acontecimento do desastre. Um ônibus desgovernado acabou descendo a avenida principal do bairro Paizinho Maria e atingindo em cheio a procissão. Dezenas de pessoas acabaram falecendo no maior desastre da história de Currais Novos. Eu ia na fila, mas com minha filha, aí na frente, assim, na minha frente, ia, eu não me lembro como era o nome da mulher que ia na na minha frente, que eu não estou lembrada do nome. Aí mais umas 8 crianças e irmã Fabíola, pegando na mão de uma criança para seguir na procissão. E Monsenhor Ausônio ia de lado de mim, assim, no meio da coisa, ia cantando, né? Aí quando lá atrás estava cantando um bendito e na frente a gente cantando o outro. Aí ele olhou assim, Monsenhor Ausônio olhou assim e disse, Fabíola, mangando, porque lá atrás estava cantando uma música e na frente, um bendito, e na frente nós cantando o outro, não sabe? Aí quando ele virou-se assim, o ônibus vinha já quase em cima dele. Aí todo mundo gritou, até eu gritei. Bom, o que se conta, que me lembro, que para os anos mais ou menos ali é perto do Andor, que é o natural local onde realmente o padre costuma realmente ficar. E então, diante da visibilidade de quem está na procissão e via que o ônibus ia realmente na direção da procissão, então ele foi empurrado, né? Alguém deu um empurrão muito grande nele para que ele saísse praticamente da pista, né?
Então ele foi salvo dessa forma, dessa maneira. Ele foi salvo porque alguém realmente empurrou. Ai, minha Nossa Senhora, que coisa triste. Aí quando ele puxou, eu vi quando ele puxou o pé, assim, o ônibus passou. Eu tenho a impressão que ele bateu na batina dele. Nossa Senhora, Deus me livre. Aí eu olhei para trás, olha, o povo voando assim, o ônibus, quem ia batendo ia jogando longe, sabe? Aí tem esse casalzinho de velho que caiu distante assim na calçada de um povo que morava lá. Já caiu morto no chão. E uma mulher pegada com o doutor Niton, ele morrendo nos braços dela. A gente que ia na fila não percebia a chegada desse ônibus. Foi muito rápido, foi muito repentino. E era muito grito, era um chamado dia de juízo. Era muita gente gritando e procurando os seus familiares. E na época eu morava na outra rua, 13 de maio também, mas do outro lado da pista, mais próximo, né? E caía aqueles corpos, o pessoal puxava para saber se ainda estava vivo e colocava na calçada da minha mãe. Porque eu estava brincando com as minhas irmãs, aí foi na hora que o ônibus veio de cabeça baixa. Aí eu sei que o primeiro foi o doutor Niton e os outros. O ônibus faltou o freio e pronto. Olha, se o ônibus fosse para o lado das casas, matava o povo que estava dentro das casas. E se jogasse para o lado do cemitério, matava o povo que estava dentro do ônibus. O jeito ele enfrentou para frente. Mas foi um momento muito pesado. Chega lá, muita gente, assim, uns já mortos, outros caído, outros, sei lá, sentado. Agora, o que mais me impressionou, que dentro daquele momento todo não se ouviu um grito nem um gemido. Depois eu comecei a observar aquilo, silêncio total ali. Só os adultos que chegavam e diziam, vou procurar, fulana vinha aqui. Aí um chegou e disse assim, essa é minha esposa, já morreu. Vou levar. E Monsenhor gritou bem forte, não tira ninguém, tem que levar tudo no hospital. O médico é quem vai ver o que precisa fazer. Monsenhor Ausônio estava muito desorientado, a irmã Fabiola sempre ao lado dele, e o que a gente via era muito morto. Era um tapete de gente morto, outros feridos, outros quebrados. Era uma coisa de impressionar. Do bairro não morreu ninguém. Tinha gente que presenciou, viu, como se diz, a pessoa a cair, que eram os que vinham na frente, era doutor Niton, era Dona Duca, a mulher que cuidava da santa, tudo ali perto do andor. Esses foram os primeiros, porque eles pediam para o ônibus parar, mas o ônibus, quando se sentiu desgovernado, eu não sei se foi o freio, que foi o que o motorista depois falou, entrou na procissão de fininho, no meio da pista, ele aprumou. Sabe aonde ele foi parar? Em frente ao DENIT. Ali em frente ao DENIT, antes do portão, que ali sempre teve aquele portão, ele fez a parada. E o motorista e o condutor, não sei se tinha passageiro, porque era um ônibus que vinha de Natal ao Crato. Ele tinha um pela manhã e outro à noite. Porque eu tive muito de viajar nesse ônibus. Meu marido trabalhava em Cajazeira e eu ia. Aí, chamava Princesa do Siridó. O motorista, depois deram notícia, aquele pessoal que estava lá embaixo, deram notícia que ele passou ali onde hoje é aquela churrascaria que está fechada e pegou busca para o lado do cruzeiro. Porque notavam ele, aquele vulto branco, até se esconder, porque ele de roupa branca, camisa branca. Aí depois também, quando ele veio depor aqui, ele disse que foi pegar transporte já lá depois da cidade. Dezenas de pessoas morreram ali mesmo. Outras foram levadas em estado grave para o hospital da cidade. Uma força-tarefa foi montada às pressas com voluntários, profissionais de saúde e moradores que tentavam ajudar como podiam.
Eu estava viajando para São Paulo num caminhão de Aderbal Medeiros. Foi na época que Adério nasceu. Aderbal ficou em casa e eu fiquei viajando no caminhão dele. Daí então eu cheguei na praça, cheguei de São Paulo, encostei o caminhão na porta de casa e fui para a praça. Numa caminhonete picape que a gente tinha. Daí então chegou um pessoal lá e avisou que o ônibus tinha passado por cima da procissão, onde hoje é o 13 de maio. Aí a gente correu para lá. Nós corremos para lá, eu, Haroldo, Arnóbio e muitos outros que estavam lá. Chegamos lá, estava um espatifado de gente, no meio do asfalto, a gritaria maior do mundo. Aí começamos a juntar aquele povo, correr para o hospital, que era um antigo hospital velho ali. E na época as condições precárias da saúde pública aqui em Currais Novos. E os médicos pedindo auxílio de enfermeiro, de enfermagem, de médico, de medicamento, de ambulância, de tudo. Daí então a gente foi para o rádio, eu, Bob Assis e um cidadão que trabalhava no Correio, seu Severino. Eles rádio amadores e eu PX, no Faixa Cidadão. Daí a gente conseguiu muitos médico, enfermeiro, ambulância. E me lembro que foi toda uma agonia. A rádio, na época, a Rádio Currais Novos, chamando, né? Ambulâncias de Acari, de todo o canto de Campo Redondo, de Santa Cruz, que viesse para Currais Novos para dar esse suporte, né? Era lá dentro do banheiro, que foi assim, eles levaram isso para lá, para lavar. O que eles podiam passar um remédio, uma coisa, tudo bem. Mas o que passava das culturas, iam para lá. Aí o sangue e a tristeza, né? A preocupação. E a gente preocupada por salvar mais vidas, né? Sim, lembro também que depois que tiraram todos os corpos, as pessoas do bairro se reuniram e lavaram o sangue. Era muito sangue. Era uma coisa para não esquecer. Aí eu via muito, o Monsenhor Alzon dizia, procura os que ainda têm vida, procura os que ainda têm vida. Vamos levar tudo lá no hospital que esteja morto, ou que os que estão precisando de ajuda do médico. Aí a gente tentou em ajudar, era muita gente ajudando. Onde eu vi assim, a gente pegava, chamava um carro. Aí quando ia botar um doente dentro do carro, já tinha outra pessoa botando. Já ia ficar ali com aquela pessoa bem esmurecido, não gemia nem nada, procurando outro transporte. Aí eu sei que foi uma luta tremenda e tirar esse povo tudinho da pista e levar até o hospital. E para lá eu não fui visitar, eu fui ajudar a limpar a pista. Porque os carros que vinham da cidade e que vinham descendo tentaram passar. E a gente não ia aceitar aquilo, porque mais complicava. Sei que o vereador Zé Salles, nessa época, era vivo. Aí eu pedi ele vir aqui no santuário, pegou uma extensão grande que a gente tinha com a lâmpada bem grande. A gente ligava lá nas casas e ia iluminando a pista. Uma corda grande também, a gente botou umas pessoas segurando a corda para que os carros desviassem por outro canto. Mas aquela lista ali, do canto do hoje, que é o Centinho, até o monumento, ali ficou. E a gente tentou limpar. E depois trouxe o resto, que botou lá numa bacia grande para o cemitério. Sei que no outro dia aí foi confusão grande quando chegaram para medir a perícia, né? Chegaram para medir e dizia, quem foi esse que limpou? Eu digo, se vocês estivessem aqui, vocês não iam esperar por isso, porque eu não me calava. Não me continha de tanta coisa, e eles ainda queriam insistir que a gente tivesse deixado aquela coisa na pista. Era o Medeiro Soldado, homem corajoso, era seu Chaga, que já faleceu, e eu com a lâmpada,
E lá o pessoal que estava passando a corda para nos carros, e eles pegavam, o medeiro pegava assim o resto que encontrava na pista, onde tinha falecido um. E tinha restos de pessoa, o mais era o sangue, e ele pegava e botava. Sei que encheu uma bacia grande. Depois ele trouxe até o cemitério e guardou aí no cemitério. No outro dia, não sei como foi que o coveiro deve ter enterrado. Ele e seu Chaga vieram deixar no cemitério, isso daí eu lembro muito bem. Aí, quando foi no outro dia, cedo, depois do sepultamento, que o sol começou a esquentar, não tinha quem aguentasse a caatinga. Eu sei que quando eu cheguei, minha filha, estava esse movimento aqui, o rio de sangue aí, aquela caatinga de sangue, e muita gente. Ficou um retrato de uma pessoa, o corpo de uma pessoa. A pessoa morreu, né? Ficou estirada. O sangue vinha e ficava passando ao redor. Quando lavaram essa pista toda aí para ter sangue, ficou desenhado a foto da pessoa. Acenderam vela e foi tudo. Passou muito tempo. Você vê o retrato da pessoa, porque o sangue é muito difícil de limpar, né? Aí só sei que Deus é muito poderoso, caiu uma chuva que além do que a gente já tinha lavado a pista, que a gente ligou mangueira e lavou muito, mas a chuva fez com que limpasse bem. Que eu olhava assim, saía na minha porta e olhava, o que descia do asfalto, né? Caía assim, caindo na areia, a gente via que era sangue, porque aí a outra parte era areia, desceu o riacho, mas foi uma benção, que a gente percebeu que houve uma limpeza melhor na pista. Na manhã seguinte, Currais Novos amanheceu em silêncio. O dia clareou, já clareou por dizer, porque veio um dia nublado, um semblante de chuva e aquela coisa quase sem claridade. Era um dia triste e a cidade parou. A cidade parou, não se falava em outra coisa. Era uma imensidade, era de muita gente, um caixão atrás do outro. Todo mundo chorava, não tinha uma pessoa no momento que não chorasse. Uns chorando seus mortos e os outros por ver aquela cena triste, de tristeza e de luto. Foi muito luto. Foi a cidade em luto. E aí, no outro dia, né, a arrumação do funeral, né, aquela arruma de caixão, muito triste, o povo ficou assim, a semana, os sapateiros eram tudo desnorteado, assim, sem prumo, assim como fosse uma pessoa sua, que todo mundo sentiu, né? Currais Novos ficou diferente, ficou uma cidade totalmente diferente, principalmente nos meses seguintes que aconteceram o acidente, né? Então a cidade não teve outro tema a ser feito na cidade, eu não sei falar sobre isso. No outro dia foi a tristeza maior no sepultamento das pessoas, aquela fila de caixão. E depois a missa, né? Ficou presente todo esse povo em frente à Matriz Santana. Os 24 corpos, os 24 caixões em frente à Matriz Santana, que foi um dia realmente de clamor. Foi algo muito difícil para Padre Oswaldo superar isso, foi muito difícil para ele superar, mas Deus tem seus caminhos, então ele foi salvo e depois conseguiu realmente essa superação. Mas que a missa foi na frente da Matriz de Santana, todos os caixões ali no chão, porque não tinha coisa para botar tudo, aí botou aquela fila enorme, e o padre ali celebrou, aí veio o cortejo até o cemitério, e a Nossa Senhora acompanhando. Foi que da imagem Nossa Senhora de Fátima apenas, né, torou o pescoço. A imagem, o corpo ficou normal da imagem e a cabeça, né? Então partiu assim. Então essa imagem é uma que realmente está no próprio santuário, ela está lá, ela foi consertada, né?
rejeitada, na época até pelo professor Joabel Rodrigues, foi quem ajeitou essa imagem. Perdeu um olho e Joabel achava difícil como ia encontrar. Aí dias depois, eu não sei se foi 2 dias, foi 3, aí chegou um senhor que morava aqui no bairro, chamado Seu Neco, disse, Dona Geralda, essa pedra muito bonita que eu não sei se foi uma criança ou se foi ele mesmo, que foi encontrado aqui aonde caiu o andor. Eu disse o olho da santa, que Joabel já veio procurar, se alguém encontrasse. Pois o senhor encontrou, que bom. O olhinho da santa que achou foi eu. A santa da minha comadre, Nossa Senhora de Fátima, que ela é minha comadre. Encontrei. Aí a gente queria brincar e minha mãe disse, não, você vai brincar com o olho da santa não, você vai entregar a Dona Geralda. Aí pronto. Essa santa ficou uns dias lá na matriz, aí graças a Deus, a Paduelso, eu disse, Paduelso, essa santa é do santuário. Vou lhe contar a história. Foi a que visitou Currais Novo, arranjando as doações para construir o santuário. Por isso que eu digo que ela é do santuário. Porque Monsenhor já comprou naquele plano, né? E foi aquela do acidente, e a gente precisa dela. Ele disse, pode levar. Aí a gente trouxe e construiu ali aquele pedestal para ela. Ela vive ali. A gente tira ela para a procissão do bairro. Agora no dia 13 vai acontecer. Ela já saiu em várias procissões aqui do bairro. São cenas assim de muita correria, de um Currais Novos que naquela noite foi uma noite fúnebre, realmente algo muito difícil. No outro dia, eu lembro também que tinha muitos objetos, sandália, bolsa, muita coisa na calçada da minha casa. Depois que terminou o sepultamento, aí o pessoal passava lá, dizia, esse aqui eu conheço, esse eu conheço, e foram levando. Eu lembro bem de uns 3 sacos de coisa, de chinelo, de óculos, de relógio, era tanta coisa nesse saco. Aí eu disse, esse saco, padre? Ele disse, Padre Cortês, disse, bote lá na sua calçada, porque vai alguém procurar. Aí o resto que sobrou, com dias depois, a gente botou no lixo. Hoje, cada 13 de maio é marcado por homenagens, missas e orações. O trajeto da procissão ganhou um memorial com nomes das vítimas, porque em Currais Novos ninguém será esquecido. Era uma menina boa, muito pegada comigo. Se eu ficasse até 11 horas na calçada lá perto, ela ficava também. Ela só ia se deitar quando eu ia. Pediu dinheiro para comprar confeito. Aí eu disse, vá. Eu pensei que era num menino que vendia lá perto, ali naqueles prédios de César. Eu disse, vá, quando você chegar eu dou o dinheiro para você ir comprar. Mas aí ela foi para a procissão. Mas eu nunca imaginei que fosse do DNR, que eles nunca foram lá, a não ser comigo. Aí disseram assim, Marlene, o homem entrou na procissão e morreu foi gente. Aí foi quando eu perguntei, e Naidinha, está no hospital. Foi a primeira que chegou. O namoradinho, uma delas, levaram ela no braço. Foi um dia de juízo, mulher. Eu acho que o dia de juízo é igual àquele dia. Eu acho que é. Na época, usava muito aquele sapato cavalo de aço, não era? Aí ela foi pisoteada. Aí machucou muito a barriga, a médica disse que só tinha condições dela escapar se fosse em São Paulo, para fazer um transplante. Eu fui olhar a irmã de Luzia, quando eu vou entrar na Eliel foi disso, faleceu mais uma criança do desastre. Que morreram 3 crianças. Quando eu fui para casa, um pedacinho chegou a notícia. Foi um dia de juízo. Só entrava lá em casa quem tinha coragem. Foi um dia de juízo. Mas com o passar do tempo, Deus conforta a gente, né? Eu sinto saudade.
Pronto, quando eu encontrei minha irmã, quando consegui identificar minha irmã, ela foi pisoteada. E na procissão, muita gente passou por cima dela e quebrou a clavícula dela. Ela ficou nesse estado. Tanto é que ela passou mais de um ano para que essa clavícula voltasse ao seu normal. Sofreu muito, ela sofreu muito, mas era muito devota de Nossa Senhora de Fátima, mas eu acompanhei o sofrimento dela durante um ano, né? Naquela rua onde eu morava, Rua 7 de Setembro, ali teve um casal, né? Um casal de idoso, que os dois morreram, né? Seu Severino ou Severino, acho que o nome é assim, que eram os pais de Martinha, moravam ali na Rua 7 de Setembro, né? Então os dois foram mortos naquela procissão. O 13 de maio ficou marcado como o dia em que a fé foi posta à prova. Mas você sabe que Deus dá, Deus tira e Deus conforta, né? Ele, com o passar do tempo, ele foi me conformando. Todo dia eu ia no cemitério, na cova dela, que é ali perto, né? 24 pessoas morreram numa procissão, né? Fica aquela ideia, né? Uma procissão, Nossa Senhora de Fátima, como é que isso vai acontecer? Então, gente, são as coisas assim, não é? São as nossas displicências, e digo assim, nós, enquanto igreja, na displicência, e talvez na ingenuidade, na santidade, porque você veja, isso é uma procissão da matriz até o santuário, passando por aquela ponte. Então, a pergunta é, o que é que nós queríamos, né? O que é que nós queríamos? Então, realmente, e é claro, também teve o próprio contexto do ônibus, né? Do ônibus da época, que a linguagem foi essa, faltou freio e não teve mais como, e para evitar uma coisa maior, quer dizer, seria até pior, mas no fundo, quem deu freio a esse ônibus foram o povo, né? Apancaram no povo, que foi quem freou realmente o ônibus daquela empresa que ia para a banda de Pau dos Ferros. Mas também como o dia em que a solidariedade e o amor de um povo mostraram que a esperança é mais forte que a dor. E consequência desse acidente foi a mudança do hospital, né? A construção do hospital, hoje o Mariano Coelho, né? O Hospital Regional Mariano Coelho, que naquela época era o Hospital Padre João Maria e Maternidade Ana de Lergina, que funcionavam do prédio, hoje é o SIAC. Então era um hospital que servia a comunidade todinha, todo mundo se servia dessa comunidade, dos médicos, da cirurgia, tudo que acontecia. Só que com o acidente não teve mais condição, não teve condição nenhuma de atender os pacientes. Era gente em corredor, era gente no chão. O hospital na época não tinha estrutura, era um hospital pequeno, praticamente sem estrutura. E aí, dali, já saí na carreira para o Hospital Padre João Maria. Quando nós chegamos lá, a cena era essa, né? Quem chegava no hospital via realmente os carros transportando as pessoas realmente pisoteadas, outras muito machucadas e outras praticamente mortas também. Não havia tempo realmente para nada não ser nesse corre-corre. E chegando no Hospital Padre João Maria, então, aquela entrada do hospital, que hoje é o SIAC, aquela entrada, gente, era cheia de pessoas no chão. E em função disso, o governador Costeiros Pereira resolveu construir o novo hospital, na época o Padre João Maria, com a maternidade Ana Nília Regina, e aí esse hospital que nós temos hoje foi uma consequência também desse acidente que teve, para que a população tivesse assistência médica. Como realizar agora a festa do Santuário Nossa Senhora de Fátima, sem essa procissão? Então, quem pegou fui eu, depois, né? Porque isso em 74, 75, e mais na frente, quando Parausano faleceu. Então, ficou muito tempo sem. Quando Parausano faleceu, em 2001, então ficou a pergunta, e a procissão Nossa Senhora de Fátima? Então, nós fizemos um pouco diferente, não mais essa procissão, deixou de ser realizada, e dentro do bairro apenas fazíamos as caminhadas com a Nossa Senhora de Fátima, né? Coisa já mais recente, né? As caminhadas Nossa Senhora de Fátima, né? Com todo cuidado realmente hoje com a pista, aquela coisa toda. Então são imagens que eu trago até hoje, tenho em memória tudo isso aí, porque realmente foi algo muito, muito difícil para o Corrais Novense.
As vítimas do 13 de maio de 1974, o dia mais triste que Currais Novos já viveu, a certeza de que jamais serão esquecidos. As famílias das vítimas, o nosso sentimento. A Currais Novos, a esperança de que o sol, mesmo em dias mais escuros, sempre volta a brilhar. Em memória de Adelvina Cardoso, Antônio Otton Filho, Aristeu de Araújo, Aureliana Maria da Conceição, Brígida Luísa Dantas, Francisca Dantas de Medeiros, Francisco Damião, Francisco Isidro de Lima, João Batista de Araújo, Leonísia Eulália de Macedo, Luísa Pereira de Araújo, Maria Augustina dos Santos, Maria Antônio da Silva, Maria Leonaide Pinheiro Galvão, Maria Francisca de Jesus, Maria Leonice da Silva, Maria Luísa Garcia, Maria Teresa da Conceição, Rita Emília da Conceição, Rosa Soares da Silva, Severina Maria da Silva, Severino Vicente da Silva, Silva Alves da Costa e Teresa Medeiros.